Saudações a todos. Nosso grupo é composto por Jamilson Oliveira, Josevaldo Nunes, Josué Alves, que sou eu, Nilson Olinto e Maurílio Santos. Somos alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, da Univasf, Polo Juazeiro. Iremos apresentar um seminário na disciplina de Ética e Bioética com o tema A Indústria Farmacêutica e o Uso de Cobaias Humanos. Próximo. Bom, quando a gente fala em indústria farmacêutica, nós estamos falando em pesquisas clínicas, que são feitas por essas indústrias farmacêuticas, que têm como objetivo entender como é que funcionam as doenças, entender o diagnóstico, prognóstico, ver toda a história daquela doença. Para quê? Para buscar a criação ali de novos medicamentos, novas drogas, ou até mesmo o melhoramento dessas drogas, desses medicamentos. Próximo. Quando falamos na pesquisa científica, a gente sabe que é essencial para o avanço da medicina. A pesquisa científica é muito importante para toda a humanidade. Mas até que ponto nós podemos ir quando se trata em testes em seres humanos? Essa é a reflexão que a gente vai fazer na nossa apresentação. Vamos trazer alguns casos, falar um pouco da legislação e passa a palavra aí para o próximo colega, Josivaldo. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Josivaldo Nunes, falar um pouquinho para vocês aqui sobre ética e legislação, Ética e legislação, A ética e a legislação são pilares essenciais para a organização social. A ética é como disciplina filosófica, reflete sobre valores e princípios morais, mais puxado para o lado do bem comum, Já a legislação são as leis e as normas que têm que ser seguidas, Toda pesquisa tem que passar por regulamentações, e leis, para resolver conflitos e garantir direitos. Embora interligados, a ética e a legislação possuem diferenças, A ética é subjetiva e ampla, enquanto a legislação é objetiva e formal, Já está dizendo, objetivo e formal é as leis, e as normas que têm que ser seguidas, Nem todas as leis refletem princípios éticos. As práticas éticas nem sempre são regulamentadas legalmente. A harmonia entre ambas é crucial para uma sociedade justa e para o contexto profissional, onde cumprir a lei e adotar condutas éticas promove integridade e confiança, Elas, além de ser diferentes, têm que andar juntas para que a gente forme uma sociedade justa, Passa o próximo slide. Aí a gente trouxe aqui alguns códigos de ética, que são 2 normas internacionais e 2 normas nacionais, As internacionais, nós temos aqui a Declaração de Helsinki, de 1964, criada pela Associação Médica Mundial, sobre o princípio ético para pesquisas médicas envolvendo seres humanos, com respeito à autonomia, ao consentimento informado e a avaliação prévia de um comitê de ética, O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que todo ser vivo, ser humano, tem que ter autonomia, tem que ter o consentimento da pessoa, para poder participar de alguma pesquisa, e toda pesquisa tem que ser avaliada pelo comitê, que é o CEP. E o Código de Nuremberg, aqui de 1947, foi desenvolvido após o julgamento de Nuremberg, enfatizando o consentimento voluntário dos participantes e a necessidade de os benefícios da pesquisa superem os riscos, Já está bem claro que toda pesquisa tem que ter o consentimento voluntário, e tem que os benefícios ser maiores do que os riscos para que essa pesquisa aconteça. As normas nacionais, temos 2 resoluções aqui, a resolução 466 de 2012, que ela estabelece diretrizes e normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, incluindo o consentimento livre, esclarecendo a aprovação de um comitê de ética de pesquisa. Está bem claro, aqui está dizendo bem claro, que se não tiver o consentimento, e não passar pelo comitê, ela não existe. Toda norma tem que passar, toda pesquisa, A resolução 510 de 2016, ela complementa a resolução de 466 de 2012, que é regulamentando pesquisa nas áreas de ciências humanas e sociais, em foco em temas com privacidade e respeito, e as especificidades culturais. Aí eu passo aí próximo, colega. Bem, pessoal, quando a gente fala de uso de cobaias humanas, até o Instituto Butantan ele coloca que esse termo cobaia, quando se aplica ao ser humano, não é muito bem visto. Por quê? O ser humano ele não é uma cobaia. Cobaia a gente coloca este termo quando é algum conjunto de células, quando é algum animal, quando é algo que não é do ser humano. O ser humano participa do estudo como participante do estudo e não uma cobaia. Não é à toa que ainda este ano, em maio, a legislação brasileira ela adotou uma norma que vai dispor sobre esse conjunto de pesquisa com seres humanos e deixar claras as relações entre os pesquisadores, entre os participantes, as cobaias, que não usa esse termo, socialmente não é bem aceito,
e também as responsabilidades dos riscos. É bom deixar claro que a pesquisa com seres humanos, ela deve acontecer, pois existem muitas variáveis interagindo que somente o corpo humano, quando a gente vai lá com toda segurança possível da pesquisa, né, a gente consegue avaliar a interação daquele medicamento, a interação da pesquisa com o corpo humano de fato. E existem modelos probabilísticos, modelos estatísticos, computacionais, que podem aproximar o corpo humano de certas pesquisas, mas ainda assim é utilizado o ser humano no final, né, na ponta, quando já é seguro, não representa riscos ao ser humano, fazer esse tipo de pesquisa. E existe um termo, que é o termo de livre consentimento esclarecido, que é quando você participa de uma pesquisa e tem seus dados, seus fluidos, ou qualquer coisa que interaja com o ser humano que vai participar de uma pesquisa. Então, você pode requerer que qualquer dado seu, ou que você participando daquela pesquisa, saia quando você quiser, porque até os riscos são mensurados e são colocados de uma forma que não pode representar um dano à sua saúde ou dano à sua integridade física e moral. E, pessoal, esse termo cobaia é muito pejorativo, né, para o ser humano, a gente vai aplicar células, animais, não é à toa que dentro do CEP-CONEP, o Comitê de Ética e Pesquisa e o Conselho Nacional de Ética e Pesquisas determina as obrigações dos pesquisadores, dos centros de pesquisa e dos participantes, que o participante está se doando à ciência, ele está fazendo parte do estudo que vai trazer um benefício para todo mundo. Por isso a importância da indústria farmacêutica utilizar também os seres humanos, porque o resultado daquilo, ele traz benefício para toda a humanidade. Então, traz o caso da talidomina, que é uma droga que foi desenvolvida na Alemanha no ano de 1954. Ela foi aplicada em mulheres gestantes para reduzir os sintomas da gravidez, como náuseas e alguns desconfortos. O teste foi feito por uma indústria, né, lá da Alemanha. Foi feito testes em animais, mas assim, de forma assim, bem extrapolada. Imediatamente foi para teste nessas mulheres, sem consentimento delas, né, aplicado nessas grávidas. E aí foi um boom, teve resultados, né, de redução desses sintomas de enjoo. E foi um boom no mundo todo, e muitas pessoas começaram a usar esse medicamento, né, testando nas grávidas. Mas, por consequência, foi que algumas crianças, alguns fetos, nasciam com algumas deformidades, né, com os membros curtos, problemas cardíacos, né, e muitos outros problemas que até hoje, tem aqui essa reportagem em cima, fantasmas desde 1960, síndrome da talidomida ainda é realidade e traz vítimas, né, até hoje se vê, você pode ver aqui na imagem do outro lado, os membros, né, dos pés e das mãos curtos, né, que até hoje, efeitos de medicamentos foram utilizados nos anos 60, até hoje se vê vítimas, né. Foi utilizado esse medicamento sem consentimento, né, das mães, né, porque os princípios feridos, né, sem autonomia, elas não sabiam das consequências desse medicamento, não sabia que, mas foi mais de 10 mil crianças que nasceram com deformidade, sem falar dos milhões de abortos que não foram registrados e das mulheres também que morreram, né. Então esse medicamento ele foi proibido no mundo todo, e no Brasil foi feita uma lei com a proibição desse uso em gestantes. Esse medicamento é ainda utilizado até hoje, entretanto, para uso de doenças como hanseníase. Mas as mulheres têm consentimento, elas assinam um termo, para usar esse medicamento, elas assinam um termo, dizendo que está consciente das consequências, né, que pode ficar por muito tempo essa droga no corpo que pode trazer problemas na sua gestação, né, quando elas engravidarem. Passa para o próximo. Então, me chamo Jamilson Oliveira, vou falar um pouco sobre a indústria farmacêutica. Como foi dito pelos colegas anteriormente, a indústria farmacêutica conduz em pesquisa em humanos seguindo rigorosos protocolos éticos e regulamentares. Porém, em alguns momentos, vão haver algumas pesquisas que não vai ter todo esse acompanhamento, né? Então, mas as pesquisas, geralmente, elas vão seguir pelo menos 4 ou 5 fases, né? Iniciando a partir do teste pré-clínicos, né? Que são estudos em laboratórios e animais para avaliar a segurança e eficácia. Aí, a partir daí, vem a fase 1, que são testes em voluntários saudáveis para avaliar a segurança e tolerância. A fase 2, que é um teste em pacientes, né? Que vai de 100 a 300 pessoas, já aumenta um pouco a quantidade de pessoas que estão sendo estudadas, né? Para avaliar a eficácia e segurança. Fase 3, teste em grande escala, para confirmar a eficácia e segurança. Fase 4 é o monitoramento pós-comercialização para detectar efeitos adversos e raros. Certo? Então, a indústria farmacêutica tem esse processo, né, pelo menos na legislação, nas leis eles trabalham dessa forma, bem regulamentada. Os órgãos reguladores das indústrias farmacêuticas, né, têm como função principal garantir a segurança e eficácia, a qualidade dos medicamentos e produtos farmacêuticos. A agência reguladora no Brasil, por exemplo, é a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem a FDA nos Estados Unidos, a EMA na União Europeia, a WHO no órgão global de saúde, da Organização Mundial de Saúde, a Infarmed, certo? E Confebres, que seria, no caso, no México. Esses órgãos reguladores, ele faz o trabalho de fazer todo o processo de regulamentação para, de forma bem abrangente,
ver se essas pesquisas estão sendo feitas da forma correta e ver se está sendo acontecido também, por exemplo, os remédios, os medicamentos não trazer problema para a vida das pessoas. As principais funções e responsabilidades específicas: a aprovação do medicamento, avaliar e aprovar medicamentos antes de sua comercialização. Regulamentação de ensaios clínicos, né, que é supervisionar ensaios clínicos para garantir ética e segurança. Inspeção de fábricas, que é verificar a conformidade com boas práticas de fabricação. Controle de qualidade, garantir a qualidade dos medicamentos e produtos farmacêuticos. A vigilância pós-comercialização, que é monitorar os efeitos adversos e problemas de segurança. Regulamentação de publicidade, controlar a publicidade de medicamentos. E a proteção de direitos do consumidor, garantir acesso à informação precisa sobre medicamentos. Então, a conclusão, né, é que, como foi dito anteriormente pelos colegas, não é correto afirmar que a indústria farmacêutica utiliza cobaias humanos, até porque as pessoas estão de comum acordo, fazendo aquele processo, ele pode parar a qualquer momento, inclusive não dá permissão para o uso dos dados já coletados até então, certo? Então, esse dado não seria uma forma correta, uma forma pejorativa de dizer. Embora testes humanos sejam necessários para desenvolver medicamentos seguros e eficazes, existem rigorosas regulamentações éticas e legais para proteger os participantes. Porém, é necessário que se tenha mais fiscalização e mais clareza dentro dessas agências reguladoras, né, porque se vê muito a questão de indenizações nas indústrias farmacêuticas. Muitas indústrias farmacêuticas, todos os dias, todos os anos, têm pagado no mundo inteiro indenizações de milhões, mas isso não consegue, de alguma maneira, devolver a vida das pessoas que perderam as vidas ou que ficaram com algumas deformidades, como foi visto até então no trabalho. Então, essas são nossas referências bibliográficas e agradecemos a atenção de todos, e esse é o nosso trabalho.